Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão por todos os dias nós estarmos aqui estudando as Escrituras juntos. Hoje nós vamos compartilhar aqui Doutrina e Convênio 113. Essa sessão aqui são perguntas que fizeram a Joseph Smith sobre o livro de Isaías. Perguntas específicas, citando versículos específicos, né? Essa revelação aqui ele recebe, né, em 1838. E nesta época, a igreja estava em grande tribulação, né? Passando por grande perseguição, com grandes problemas financeiros, tá bom? E eu acho lindo que em meio a todas essas adversidades ainda ele tenham pessoas preocupadas, né, com as escrituras, querendo entender as escrituras, tá bom? Então aqui tinha alguns membros da igreja e eles fizeram algumas perguntas para Joseph Smith sobre as escrituras, mais especificamente sobre Isaías, tá bom? Alguns versículos ali de difícil compreensão, eles perguntaram a Joseph Smith. Joseph Smith inquire ao Senhor, busca ao Senhor e traz essa revelação e responde para eles, tá bom? Dessas pessoas vai citar no próprio versículo aqui, que é Elias Gilbert, também foi o que fez algumas perguntas aqui para Joseph Smith. Bom, eu gosto muito dessa sessão porque ela parece mais como uma entrevista, né? Como se o profeta estivesse na frente e a gente vai fazendo a pergunta e ele recebe as respostas de Deus e dá as respostas, tá bom? Essa sessão ela é extremamente curta, né? É só 10 versículos, mas temos bastante coisa para aprender. Então vamos começar aqui o versículo 1 e o versículo 2, que a pergunta veio no versículo 1 dizendo: quem é o tronco de Jessé mencionado no versículo 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo 11 de Isaías? A resposta no versículo 2 diz: em verdade, assim diz o Senhor, é Cristo. Então, aqui nessa resposta, né, quando eles perguntam aqui, ó, quem é o tronco de Jessé? Jessé aqui mencionado, ele é o pai de Davi, tá bom? Então, o Davi, ele foi ali ungido para ser rei, tá bom? E o próprio Salvador Jesus Cristo, ele vem dessa linhagem. Então, aqui está falando que esse tronco, ele é Cristo, tá bom? Aqui a gente vai ver figuras de linguagem como o tronco, e a árvore, ela foi cortada, tá bom? Normalmente, né, quando havia ataque de outras nações, eles cortavam ali as árvores para quê? Para que aquele povo ficasse sem mantimento, sem alimento. Então ele cortava. Aqui, simbolizando como se fosse uma árvore de oliveira, foi cortada, então não tinha como dar frutos. E aí a gente vai ver que esse tronco, então, é Jesus, como mencionado aqui. A árvore foi cortada, significa que Israel foi dispersa, significa, porque a árvore, os ramos, os galhos são o povo do Senhor, tá bom? E conforme Jesus Cristo mesmo ensina, se nós não estamos nele, a gente não pode dar fruto. Então, a árvore, se for cortada do tronco, ela vai morrer, porque ela não vai receber a seiva da árvore, a alimentação da árvore, tá bom? Então, o tronco é Cristo. E a casa de Israel se dispersou, tá bom? Eles não estavam mais com Deus. Então, Cristo, ele é esse tronco aqui, tá bom? É a primeira coisa que a gente vê aqui. Vamos aqui para o versículo 3 e o 4, que diz assim: o que é o rebento mencionado no primeiro versículo do capítulo 11 de Isaías, que brotaria do tronco de Jessé? Então, é uma pergunta, né? Aqui ele fala de um rebento que vai sair do tronco. O rebento, ele é um raminho, né? A árvore está olhando assim, parece que a árvore está morta, mas não, ela está viva. E ali da árvore, né, sai ali uma folhinha e começa a crescer um ramo, como uma outra árvore. Então, Deus, ele ama o seu povo e chama novamente, né? Ele começa a restauração do evangelho. Então, a pergunta aqui, quem é esse rebento? Tá bom? Que saiu do tronco de Jesus Cristo ali. E aí a resposta, né, tá aqui em Doutrina e Convênio, seção 113, versículo 4. Diz assim: eis que assim diz o Senhor, é um servo na mão de Cristo, que em parte é descendente de Jessé, assim como de Efraim, ou seja, da casa de José, a quem foi dado muito poder.
Então, aqui menciona, né, que esse rebento que sai da árvore, esse broto, ele é um servo na mão de Cristo, um servo, né? E aqui tem várias interpretações, tá bom, sobre esse servo. Eu gostaria de compartilhar alguns deles. Uma interpretação não invalida a outra. A Escritura ela se cumpre várias e várias vezes, tá bom? Então, aqui então fala que esse rebento é um servo na mão de Cristo e que esse servo é o próprio Joseph Smith, tá bom? Ele era o servo na mão de Cristo que começou então a restauração do Evangelho para unir os povos a Cristo novamente. Então a gente vê o que esse rebento aqui, lembra que a figura de mensagem da linguagem aqui é que é um tronco e a árvore foi cortada desse tronco, então nasceu um rebento, vai começar tudo de novo por meio da restauração do evangelho, e esse rebento é o próprio Joseph Smith começando ali, né, chamado por Deus, aqui fala que é um servo na mão de Cristo, então ele é um aqui fala da genealogia, né, no sentido das tribos de Israel, né? Então fala que ele era em parte descendente de José e em parte de Efraim, tá bom? Aqui quando fala em parte de Jessé ele era da tribo de Judá. Então seria alguém que seria da tribo de Judá e também da tribo de Efraim. Bom, Joseph Smith ele é literalmente da tribo de Efraim, né? Isso foi revelado para ele na bênção patriarcal que o pai dele havia dado, tá bom? Então ele era um descendente literal ali de José, tá bom? Da tribo de Efraim. E então esse servo aqui, esse rebento, conforme mencionado aqui, é o próprio Joseph Smith. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Alguns estudiosos, né, mencionam também que o servo na mão de Cristo poderia significar uma outra pessoa que vai surgir nos últimos dias, que tem essa linhagem também vindo da casa de Davi e também da própria da tribo de Efraim também, tá bom? Então tem várias explicações aqui sobre esse servo na mão de Cristo aqui, esse rebento. Vamos aqui para o versículo 5 e o versículo 6 aqui, de Doutrina e Convênio 113. Diz assim: o que é a raiz de Jessé, mencionada no versículo 10 do capítulo 11? Então a gente viu aqui que o tronco é Cristo, tá bom? Que o rebento é Joseph Smith, e agora vai falar da raiz. O que é essa raiz? Tá bom? A resposta diz assim: eis que assim diz o Senhor, é um descendente de José, assim como é um descendente de Jessé, assim como um descendente de José, por quem por direito pertence o sacerdócio e as chaves do reino, posto por estandarte para coligar o meu povo nos últimos dias. Tá bom? Isso se refere lá a Isaías capítulo 11, versículo 10. Bom, aqui eu achei várias explicações sobre essa parte, porque essa raiz aqui fala que ela estaria por estandarte. Tá bom? Estandarte é uma bandeira, né, que é colocada num monte, sobre o monte, e aí as pessoas se reúnem, né? O próprio estandarte é um chamamento, é um chamado para as pessoas se reunir, tá bom? Então aqui quando fala que a raiz seria esse estandarte, uma das explicações é que é o próprio evangelho, que é a própria igreja de Cristo que vai reunir as pessoas. Então aqui fala que também uma das explicações do estandarte somos nós e outras pessoas como os missionários que saem para pregar, os templos. Então tudo isso seria essa raiz, né? Esse estandarte para trazer de novo. Quando fala aqui tanto da descendente de Jessé, né, da casa de Judá, né, a linhagem de Davi, como também de Efraim, a gente pode fazer uma ligação com Ezequiel, né, que fala que nos últimos dias esses povos se uniria tanto o registro da vara de Judá como da vara de Efraim, que é o livro de Mor. Então esses dois seriam juntos, unindo o poder para unir as pessoas a Cristo, tá bom?
Então essa é uma explicação também. Eu vou deixar bastante comentário aqui na descrição do vídeo. Se você ler, você vai poder aprender um pouco mais, porque o tempo é curto aqui, tá bom? Normalmente não cabe no YouTube a descrição do vídeo, aí é só pedir aí, eu vou deixar meu WhatsApp no final da descrição do vídeo, é só pedir que eu mando aí a descrição dessa mensagem por completo, tá bom? Vamos aqui para o versículo Doutrina e Convênios 113, versículos 7 e 8. Diz assim: Pergunta de Elias Gilbert: qual o significado da ordem dada ao primeiro versículo do capítulo 52 de Isaías, que diz: Veste-te de tua fortaleza, ó Sião? E a que povo se referia Isaías? Né? Então, aqui ele faz duas perguntas. Né? Ele fala o que significa revestir-se, né? Conforme diz aqui o versículo, e também a que povo o Isaías estava se referindo ali. Tá bom? Então vamos lá para a resposta. A resposta está no versículo 8. Ó. Refere-se àquele a quem Deus chamaria nos últimos dias, que possuiria o poder do sacerdócio para fazer Sião voltar e efetuar a redenção de Israel. Vestir-se de sua fortaleza é vestir-se da autoridade do sacerdócio, a qual ela, Sião, tem direito por linhagem, e também para voltar ao poder que perdera. Então, como Israel ele se afastou do Senhor, caiu em apostasia, agora por meio do poder do sacerdócio ele se reunirá. Então aqui revestir-se, né, significa revestir-se da autoridade do sacerdócio. Tá bom? Esse que é a ordem que ele dá, que é uma ordem direta, né, revestir-se dessa autoridade. A que povo ele está falando? É justamente nós, que receberíamos o sacerdócio, tá bom? Agora eu vou passar aqui para o próximo versículo, que é o versículo 9 e o versículo 10. Eles são bem poéticos, tá bom? Esses versículos aqui. Vamos lá, o versículo 9 e 10 diz assim: O que devemos entender por Sião voltar, soltar-se das cadeias de seu pescoço, no versículo 2, a cadeia do pescoço são correntes, né, que prende o povo ali, tá bom? Então, o que são essas correntes, né? A pergunta aqui, o que devemos entender por Sião soltar-se das cadeias de seu pescoço, no versículo 2. A resposta: devemos entender que o remanescente disperso são exortados a regressar ao Senhor, de quem se afastaram, e se fizerem, e se o fizerem, ou seja, se eles forem batizados, aqui é todos os dispersos voltar. Então, se livrar dessas correntes significa voltar-se para o Evangelho, ser ligado novamente a Cristo por meio do convênio, tá bom? Então, isso significa quebrar as cadeias aqui do pescoço. E se o fizerem, o Senhor promete que lhe falará ou lhe dará revelações. Aqui está falando que o Senhor lhe falará. Aqui representa que haveria profeta na terra e que Deus fala por meio desse profeta. Quando as pessoas se livram dessas cadeias e entram para a igreja, ela vai ter profetas e apóstolos lhe aconselhando, como nós tivemos agora há pouco, né, sobre a conferência geral, apóstolos e profetas nos ensinando também. Então aqui fala que quando as pessoas se libertam disso, ela ganha, então, a voz do Senhor por meio desses servos autorizados aqui, tá bom? Ele falará e lhe revelará. E aí fala aqui de ver o versículo 6, 7 e 8, né, que está falando lá de Isaías 52. Aqui, continuando a explicação aqui, vamos para o... Deixa eu ver aqui. Vamos para finalizar aqui, né? Só resumindo aqui o que nós ensinamos hoje, tá bom? O tronco de Jessé, então, é o próprio Cristo, tá bom? O rebento seria um servo na mão de Cristo. Joseph Smith, né, seria esse servo, né?
Alguns estudiosos dizem que não é somente Joseph Smith, por exemplo, que são todos os apóstolos e profetas até a nossa época mesmo. Todos esses são os servos na mão de Cristo, que são esse rebento, que está trazendo, né, Israel de volta, tá bom? E a raiz, então, aqui seria o próprio Evangelho, tá bom? A Igreja de Cristo, sendo como um estandarte para as nações se reunir. E revestir-se, né, revestir-se da autoridade do sacerdócio para que as pessoas possam fazer convênio com o Senhor. Tem um versículo aqui que ele citou, que é muito bonito, eu vou voltar nele, e ele estava mencionando sobre Isaías aqui. Aqui. Isaías 52, no versículo 1 lá, ele começa com esse convite dizendo: desperta, desperta, veste-te de tua fortaleza, né? Então, antes de falar de vestir da fortaleza, ele fala desperta, desperta, né? É dessa palavra desperta que nós temos a outra palavra chamada despertador, para a gente acordar. Então, ele está chamando o povo para se acordar, voltar-se, receber o sacerdócio, fazer os convênios com Deus. Então, desperta, acorda para a vida, né? Esse que é o sentido aqui da palavra, tá bom? Então, eu queria ter compartilhado isso, já vou finalizar por aqui, né? E compartilhe essa mensagem, nós compartilhamos essas mensagens com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.